Tem uma amiga minha, a gente estava conversando no sábado, a Michele, ela está montando um negócio só para mulheres. E ela nota uma coisa que a gente não fala, que mulheres na indústria às vezes deixam de perder alguma vaga na parte do executivo, ou assim, da parte mais gerencial, porque não se posiciona. E o posicionamento, no caso da mulher, tem muita coisa que está envolvida. Não é só o trabalho que ela está executando. E não tem como eu sair, e o trabalho dela é lidar com o pessoal e o profissional dela. Então, talvez encarar o cara da indústria, o homem ou a mulher, olhando para o pessoal dele, talvez consiga entender ali algum sonho, alguma coisa, um propósito maior que faça sentido dele se inteirar de alguma coisa estratégica. Se não, aquele é o trabalho, é o ganha-pão dele, é outra prioridade dele. E talvez ele não seja o cara para estar ali na mesa liderando. Sim. E aí ela faz esse trabalho conectando a mulher com a profissional. Porque só a profissional, a gente é só mais um. E daí é meio masculinizada para tentar chegar na parte de gestor, sofre com algumas coisas, o homem naturalmente fala mais alto, ou fala mais grosso, e aí a mulher já se intimida um pouco. Então assim, não é só na indústria, no operacional ali, mas é também com a mulher, isso também é bem forte. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo, e hoje para nosso bate-papo temos a especialista em BRIC. Não podia deixar essa passar. A Andrea Brick Ramos, especialista em processos e consultoria na área de criação, criadora do método Fluxograma. Legal. Ela tem como missão transformar pessoas e empresas para alcançar melhores resultados. A Andrea também é a mente por trás da Fluxograma. Nossa, é um trava-língua. É um trabalho para vocês também. Nós temos com o Apo e com o Rapo. Porque a leitura correta é Rapo, mas é Apo. Então nós ficamos nessa... Ai, tá quase lá. Fluxograma. Nunca mais tu vai falar fluxograma. Não, agora não vou. Um sistema PLM com mais de 3 mil usuários. A Fluxograma já impactou significativamente a forma com que as empresas têxteis e calçadistas gerenciam seus processos internos. Um assunto muito interessante, essa questão de gestão de processos, porque nós temos também a GoFi, que você conheceu, participamos junto do Startup SC. Então sejam muito bem-vindos. Obrigado, né? Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode agregar ali com o público em geral, né? Que está nos assistindo. Legal. O que a gente pode inspirar aí, né? PLM, acho que vamos começar por aí. O nosso sistema, ele... Para ficar mais fácil de vender, uma das nossas estratégias no começo, porque como a GoFi que tu tem, tu sabe que ele é um sistema que vai se adaptar muito a vários tipos de empresa. Então, uma forma da gente se diferenciar ao ERP, que é o sistema lá da empresa, o administrativo, aquele que tira a nota fiscal, que gera estoque, que é o ERP, a gente decidiu colocar uma outra nomenclatura que se adapta muito ao PLM, porque a gente utiliza muito da criação do produto, então o PLM é para gerenciar o produto, o ciclo de vida do produto. Porém, a gente só foi para o PLM porque o RP já existe. Então tu liga para uma empresa, vou ligar para um cliente, vou dizer, olha, então Apo, indústria têxtil, eu queria te vender um sistema assim, tal. Aí eles dizem, não, eu já tenho um sistema, obrigado, tchau. Então, acreditando que esse sistema é o sistema central da empresa. Então, para trazer um tipo de nomenclatura diferente e dizer que a gente não é esse sistema que vai substituir, ou eles nos ligarem e dizerem, vocês têm nota fiscal, controle de estoque? Sim. A gente teve que se encaixar num nicho. E o PLM fazia todo sentido, que é o Product Lifecycle Management, que é para tu fazer esse gerenciamento do ciclo de vida do produto. Porém, a gente não é um PLM, a gente é um PLM, a gente é um BPM, a gente é, dependendo do tipo de negócio, ele é praticamente uma ferramenta para o consultor, que é o nosso core, né? O nosso core é gestão. Então, dependendo do nicho ou tipo de empresa, o Fluxograma vai se adaptar.
E aí, como a gente é focado, principalmente eu da área têxtil, o PLM fez muito sentido. E daí a gente pegou bastante onda no PLM. Mas a gente realmente não é um PLM específico. Entendi. Mas o PLM, ele cuida do ciclo de vida do produto em específico. Sim, porque o RP, ele é a produção. Então, vamos lá. Eu tenho lá o pedido, né? Tu sabe, tem lá o pedido, eu vou produzir isso em alta escala. Mas quando tu produz em alta escala, o que tu precisa em alta escala? Tu precisa que aquele produto seja bem pensado, com uma engenharia bem feita, com um protótipo bem feito para eu produzir em alta escala sem problema, sem defeito. Então fazia muito sentido para a gente tratar o produto, o planejamento do produto, como que funciona esse protótipo, ou que tipo de maquinário a gente precisa para o protótipo em alta escala. E aí tratar o produto, a criação, o planejamento faz todo sentido para rodar bem a produção. O negócio em si, na produção, é muito linear. É claro que daí o pessoal de produção vai querer me matar, mas a parte da produção, ela me parece muito mais lógica do que a criação. Sim. A criação, tu vai pegar um casaco que nem o meu, uma parte vai para um lado, outra vai para o outro, o botão é feito em outro lugar, o forro em outro, a estampinha da etiqueta em outro, e a gente tem que montar tudo isso. Só que a galera da criação é de criação. Então, tu tem criação no teu time, tu sabe o que nós estamos falando. A gente está falando de criativo. Então, assim, o planejamento desse criativo é bem complicado de gerenciar. Por isso, então, da nossa ferramenta nesse processo. Agora eu entendi. Muito bom. Ele é da porta para fora, digamos, da criação da... Sim. Então, o que acontece geralmente é que o produto cai na produção, e a produção que é o grande foco, né? É porque daí depois quando tu vai produzir isso em alta escala, se tu não fez um planejamento muito bom, pensa que ali vai ser o acervo, a minha vitrine para todos os meus clientes, pro meu representante. Então se ele não tiver sortimento, se ele não tiver, por exemplo, oportunidades de fazer uma boa vitrine para vender, ou um composê legal para compor uma loja, eu não vou ter ali algumas opções que o cliente ou o representante pode achar atrativo e que traga mais venda. Então é uma forma da empresa ser super estratégica. Então eu vou pensar sobre a minha coleção. E nisso é bastante complexo, assim, porque não é só eu olhar a venda passada e repetir. Eu estou falando de moda, eu vou querer me posicionar estrategicamente, o meu maquinário, a minha empresa, eu quero organizar para ela ter um setor de estamparia maior, então eu vou ter que botar mais estamparia na minha coleção, ou aumentar a venda para eu poder equipar lá a minha produção. Mais ou menos quando a gente está montando a empresa que tem que ter várias frentes nesses produtos, um se adequa ao que eu tenho que fazer todo dia, o outro eu quero me posicionar em tal mercado, outro eu quero dizer um pouquinho sobre a minha marca, a minha identidade. Então ali é tudo da empresa, assim. E aí com um bom preço, dependendo do preço que eu coloco, do meu ticket médio, eu já não entro mais nessa loja com esse concorrente, eu estou já me comparando com outro concorrente que tem uma qualidade que pode ser inferior e com um preço mais baixo. Então, assim, para ser mais competitivo, o negócio é tu fazer um bom planejamento. E aí, para esse planejamento funcionar, assim, é bem desafiador, porque daí passa por todas as áreas da empresa. E extremamente complexo para te explicar o que é o teu... Porque ele não é um software, uma caixinha, uma pronto. Solução. Não é. Alguém que entende a nossa dor. Porque a GoFi é assim, né? Nem a GoFi. A GoFi eu acho que ela é mais simples. Por quê? Porque ela é um software de gestão de fluxos de processo, de trabalho. Já abre muita coisa aí também, né? Tudo precisa de um ritual de processo dentro da empresa, um Kanban. Todo mundo tem algum Trello perdido por dentro da empresa. Sim. Nós somos o entre aspas, Trello que tomou uns anabolizantes e ficou super fortão. Então, por quê? Porque tem muita automação no meio. Mas é para organizar processos. E todo mundo consegue ter uma visualização do que é Kanban dentro da empresa. Agora, a tua parte ela é totalmente criativa. Né? Porque é uma coisa que não existe tanto no mercado. Vocês têm concorrentes que vocês se espelham? A gente tem alguns concorrentes que, assim, dependendo da interpretação da pessoa que está vendo o sistema, ela pode dizer assim, nossa, o meu Excel é top nisso aí. E aí a gente vira concorrente do Excel da pessoa. Ou ele vai dizer assim, nossa, isso daqui faz muito sentido com o meu sistema de vendas.
Não, mas espera aí, mas não tem nada a ver com o teu sistema de vendas. Mas dependendo da visão que a pessoa tem, ela pode entender que o planejamento bom da coleção é só uma ficha técnica e um custo. Eu não estou dizendo que não é importante, mas não é só isso. Mas daí todo mundo que faz algo próximo disso acaba virando concorrente. Muitas vezes até o RP. E que ambos tentamos lutar para que tenha o seu espaço e, né, o seu nicho. Sim. E no nosso caso, no Fluxogama mesmo, na GoFi é com um Kanban a visualização. No Fluxo também, é um Kanban. Eu tinha falado com ele no curso, né? Que a gente fez o Startup SC junto. E aí o Kanban, a visualização de Kanban, ela funciona muito, porque eu passo o bastão para ti. O detalhe é que o que tudo tem para fazer, pensado como esse a fazer. Sim. Como é que pode ser produtivo para o próximo a fazer, do teu cliente e fornecedor interno? Uma visão mais esquedulada, assim. Então, tem sim a visão Kanban, porém a gente usa de todos esses dados, todo esse ambiente. A gente costuma dizer que o Kanban ali, essa tela, ela vira um ambiente propício para te entender o que tem de pontos fortes, fracos na tua empresa, para te tratar. Então ele vai captando várias coisas ali, mas é intencionalidade que vai contar nisso. Então eu vou lá na empresa, vamos fazer o diagnóstico. Aí tem lá uma dúvida sobre, eu tenho um problema que eu quero melhorar o meu custo ou a minha modelagem, por exemplo. Então, dependendo do que for o negócio que o cara quer melhorar, vai ser que sim, criado um escopo de planejamento. Não faz sentido sem ter data e cronograma, então não faz sentido uma coisa sem a outra. Na verdade, o planejamento e o cronograma, para mim, são os pontos principais. A execução em si é o ambiente onde isso vai acontecer. Vou colher informação para saber se o meu planejado está sendo executado. Porém, com uma previsão para eu entender, com intencionalidade, que eu vou resolver aquele ponto ali. Eu vou resolver esse ponto porque vai impactar no outro cara. Então, tentar abrir a visão mais estratégica dessa galera. Legal. Eu vi em algumas conversas tuas ali com outros, né, outras pessoas que são entendidas, né, da área, que tem experiência, e me chamou bastante a atenção deles falando sobre um alinhamento, né? Então, tu ter alinhamento interno com a tua equipe, extremamente importante. E daí como é que tu deixa isso de uma forma bem mastigada, acessível, bem entendida, para eles poderem executar? Então, a tecnologia nos ajuda muito. O Fluxo já foi um quadro na parede com post-its. Tu tem que ver isso, é o máximo. Voa, só não pode... só não pode ter ventilador. Se tiver ventilador, daí nós estamos perdidos com a metodologia. Mas era uma metodologia toda na parede. Então, vamos ver aqui o gargalo, né? Essas atividades. E aí o meu marido, que é programador, que é um cara do negócio mesmo, que eu só estou ganhando a fama, ele viu essa metodologia e transformou em sistema. E aí, abriu a minha cabeça pra caramba. Tipo, eu não tinha como ter histórico de um papel na parede, concorda? Sim. Ou pega uns papelzinhos lá, pega aqui no teu setor agora, e agora tu organiza a tua melhor forma. Então, assim, trabalhando com equipe e tudo mais. E o Érico, né, que é o meu marido, ele então sistematizou isso. E daí conseguiu traduzir alguma coisa, componentes, ferramentas, que dependendo do diagnóstico da empresa, a gente consegue pegar esse componente e montar essa estrutura amarrada para que o planejado seja executado mais próximo do que deveria ser. Mas deixando isso bem visual para a galera, assim, para todo mundo entender. Desde alguém que não tem habilidade nenhuma, que vai pegar só o Kanban e vai arrastar para o lado, até ele colocar alguma informação pertinente ou o sistema travar para ele não deixar passar sem alguma informação. Sim, legal. Isso são condicionais de processo, né? A gente trabalha com isso dentro da GoFi, ter essas condicionais, porque essas condicionais podem barrar o processo de alguma forma. Né? A pessoa não fez tal coisa que deveria ser feito para garantir que aquele processo vá para frente. Para não voltar, né? Exatamente, só que nós focamos em processos administrativos, né? E não... Eu vou te dar uma visão diferente, porque tu comentou que o pessoal de vendas já perguntaram, deixei anotado aqui, que o pessoal já falou, mas dá para usar para vendas, alguma coisa assim. E tu comentou que não. Tem um processo que, não sei se você ouviu falar, que se chama de Inside Sales. São metodologias no mundo da tecnologia, né? Todo mundo fala de Inside Sales. O Inside Sales ele é dividido por algumas estruturas bases,
que é LDR, BDR, SDR, Closer, Farmer, cada um faz uma função específica dentro de toda a jornada do cliente. Mas pensa comigo, quando esse pessoal aqui da ponta, eles vão vender algum produto, tu concorda que esse produto tem que estar extremamente bem descrito para eles vender? Sim. Porque a maioria dos problemas de vendas que a gente vê que a venda ela não avança é por ou oferecer produto demais, é um dos problemas, ou o time de vendas não ter conhecimento sobre o produto. Uhum. Então, algumas empresas maiores já perceberam que o time de produto tem que estar totalmente conectado com o time de vendas. Por quê? Porque o time de produto, ele vai passar como se fosse um manual para o time de vendas. Ó, isso aqui são as vantagens competitivas do produto em cima do mercado, isso aqui que a gente visualizou, isso aqui é o nosso concorrente, esses somos nós e tudo mais. Pega toda essa visão de construção de produto e passa para a pessoa que vai fazer a abertura de mercado aqui no processo de vendas. Então, eu acredito que o seu produto está sim conectado com vendas. Sim. Porque é ali onde as pessoas descrevem todo o produto, a ideia, tiram daqui de dentro, né, aquela questão toda criativa, e passam a tornar aquilo mais palpável em uma visão de estrutura de produto, processo, né, enfim, exatamente. Ou oferta de produto. A gente tem alguns clientes, depois que tu entra no processo, por exemplo, de criação, tu entende que ele tem sinergia com compras, com vendas, com custo, com a parte de qualidade, e aí o fluxo ele vai se expandindo dentro da empresa, porque vai ligando outras pessoas que fazem parte daquela construção. E aí, no momento em que eu estou precisando para eu executar essa agenda, ela veio, vamos supor que o nosso negócio seja produtos personalizados. Então, na moda também tem. E aí, o que acontece? Às vezes eu tenho um representante que vem trazer isso daqui para mim, então ele faz pelo Fluxograma. Eu vou entrar lá no Trello anabolizado lá, vou entrar no Trello, vou entrar lá, vou colocar essa agenda e vou dizer que essa agenda tem que ser preta, com uma letra tal, com uma escrita tal, com uma canetinha do lado. Eu vou descrever o que eu quero de produto para desenvolver. Muitas vezes vem de um representante ou de um comercial, quando eu vou trabalhar com personalizado. E aí, nesse caso, entra para o time de criação executar isso. E o cara da venda está sempre acompanhando. Isso, por exemplo, em alguns clientes nossos, que daí, né, enfim, eles têm, assim, por exemplo, estamparia. Uma estamparia, ela vem de um cliente, por exemplo, de tique, que é uma estampa floral. Ele vai colocar uma estampa floral e vai colocar o afazer lá para o estilista, para ele desenvolver aquela base. Então, ele tem sinergia com o comercial. Só que quando eu falei para ti, eu falei no sentido de, às vezes eles olham a gente como um cara de venda. Entendi. Porque uma pipeline de vendas. Porque daí também tem cronograma, também tem ficha, também tem formulário, também pode ser criada uma entrada, tem no aplicativo. Então, dependendo, o cliente interpreta como um concorrente. E daí começa a fazer perguntas que vai fazer sentido com aquele produto. Né? Mas daí já posta no Instagram e no Facebook, já faz uma propaganda. Aí eu fico pensando, não... tentando resolver tudo com uma coisa só. Ainda tem algumas empresas que entendem que não posso ter um monte de produtos, eu quero ter um sistema que faz tudo. Sim. E aí a gente sabe que tem sistema bom em cada coisa, né? Sim. E que tem que ter um universo de sistemas bons, que são bons em alguma coisa específica. E aí, no nosso caso, a gente sempre indica, vê primeiro se esse sistema que você quer substituir realmente não faz sentido para a tua empresa. Porque a gente vai até aqui, essa parte aqui é específico de um cara de vendas. Sim. Então, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da interpretação, é visto como um concorrente, às vezes, um cara de vendas. E é bem delicado, né? Por exemplo, eu vi que tu tem um perfil já muito comercial, né? Tu comunica muito bem, inclusive tem o BRIC no nome. Qual que é a origem? Desculpa, vamos mudar só pra me pegar o gancho. É alemão, né? É alemão de Brusque. O meu avô é Brick e no lado do meu pai é Ramos, né? Daí é Brick e Ramos. Mas o Brick é alemão. Alemão.
Os alemães aí, olha só. Nós também vamos Uma vegetariana falando de alemão, né? Todo mundo que pensa que a gente é daqui, a gente vai viajar para fora, eles dizem assim, então, tem joelho de porco, não sei o que, a festa da Oktoberfest. Aí eu digo, pois é, mas daí vegetariana é meio que eu não posso te dar uma opinião. Muito bom. Mas eu queria, tem um exercício que a gente fez, a gente já passou por essa fase de querer atender tudo, né? Que no início da tecnologia é muito fácil. Né? Vamos fazer. Isso, aqui. E isso é uma tentação muito grande que a gente tem que fugir todo dia, né? E as pessoas que estão ouvindo a gente entendam isso, que cada tecnologia tem uma função específica. Não vai existir uma bala de prata para tudo. E se a pessoa fala que é uma bala de prata para tudo, muito provavelmente ela não é aprofundada em nenhuma solução específica. Então a gente tem que escolher o que a gente quer, né? Mais eficiência dentro dos setores ou apenas um controle um pouco mais genérico do processo. Então a gente passou por essa fase. E uma das dificuldades que a gente teve, eu queria ouvir de ti. É uma pergunta boba, mas que é tão difícil de responder quando a gente é pego de surpresa. Tipo agora. Se tu fosse explicar, eu vou aqui. Entendi. Depois a gente pode cortar depois, pode não. Não vai cortar, ele vai fazer isso comigo. Se fosse explicar para tua avó o sistema, como tu explicaria? O que ele soluciona efetivamente? Eu tenho que explicar para minha avó? Então eu digo assim, sabe quando tu vai fazer uma meta de final do ano? Sabe quando a gente vai lá no Réveillon e aí eu digo assim, vozinha, então eu tenho minha avó, vou chamar ela, tá? Vovó, né, vó Ondina. Então, vó Ondina, sabe quando a gente tá lá no final do ano fazendo metas de final do ano? Sim. E daí a gente coloca lá no papel que quer emagrecer tantos quilos, vou aprender um idioma ou vou aprender algum instrumento novo, alguma coisa? Então, para eu conseguir executar aquilo lá, o que acontece no outro ano? Eu pego aquela lista que está lá guardada, se tiver guardada, eu vou olhar e eu não executei quase nada. Então assim, por que metas de final do ano não são realizadas? Porque tu não criou um lugar onde você pode colocar essas informações, você não gerenciou um prazo para que aquilo aconteça naquele prazo, para te poder fazer um acompanhamento. Então assim, hoje tu tá vendo assim, poxa, quantos dias, né? Se tu tivesse um quadro aqui na geladeira da avó e tivesse assim, de segunda a domingo, o que a avó podia comer aqui de opções, e aqui no domingo tu pode comer umas besteirinhas. Então aqui é o teu quadro da dieta. Daí tu tem um outro quadro, que é o quadro dos sonhos. Só que tu depende também de algumas decisões da família. Então tu vai deixar na caixinha da família, vai ter um prazo para te executar com a família, e depois tu vai colocar aqui pro lado. Bem simplesinho, que a avó só vai pegando ali do lado e colocando. Se tu quiser colocar em vermelho, o que tu quer que seja feito na frente, eu vou pintar, eu vou dizer pra avó pegar uma canetinha e botar uma bolinha vermelha. Que essas são as essenciais. E aí a avó pode dar uma furada nos outros prazos, mas esses são os essenciais. Então, o fluxo, o meu trabalho, seria pegar isso daqui que a avó quer de sonhos, de execuções, e colocar dentro de um sistema, só para facilitar no celular para a avó receber notificações do que tem que fazer no dia. Então é isso, eu explicaria dessa forma. E recebe no celular, recebe no celular. Recebe. Muito bom. Eu podia ter inventado para essa história alguma coisa, né? Podia. Não deu. A gente tem muito essa de criar, eu gosto muito das notificações. Aí a gente entra no comportamento de quem é o usuário da ferramenta. Sim. Porque a gente tem a Aura, que é uma inteligência artificial para planejamento estratégico. Ela complementa a GoFi ou não? Porque junto, o que a gente entendeu, assim, a GoFi ela é uma ferramenta de fluxos de trabalho. Ela otimiza fluxos de trabalho dentro da empresa. Então, quero melhorar meu processo de RH, quero melhorar meu processo de compras, quero melhorar meus... Kanban. É um fluxo de trabalho. E eu consigo interligar os setores. Acaba o fluxo em que eu consigo fazer com que ele abra esse ticket em outro processo de outra pessoa. Consigo fazer essa comunicação. Só que, para que exista o fluxo, tem que existir
essas demandas vêm de algum planejamento, alguma coisa assim. Uhum. Então, a Aura ela é uma tecnologia, uma inteligência artificial que a gente centraliza o planejamento estratégico ali da empresa. A gente centraliza... Eu tenho o meu aqui aberto. A gente centraliza tanto todas as pastas dos planejamentos. Planejamento estratégico 2025, operações, marketing, comunicação. A gente centraliza todos aqui. Como que ela funciona? Eu crio o planejamento estratégico, automaticamente ela cria o meu conjunto de metas para controlar o planejamento estratégico e automaticamente ela cria o meu conjunto de controle para controlar o que o time está fazendo de execuções e ações para chegar naquilo que eu planejei. Porque o que garante que a gente vai chegar naquele planejamento estratégico? Os rituais. Uhum. São as reuniões. Então aqui eu, por exemplo, tinha o planejamento estratégico de comunicação aqui. Nós temos as metas de comunicação e nós temos as reuniões. Então aqui dentro eu vou registrando todas as reuniões. Eu posso gravar elas, posso iniciar uma gravação. Então a gente vai estar fazendo, por exemplo, a reunião aqui, onde a gente fala que a gente não atingiu a meta de chegar a 1000 clientes novos positivados no mês, tem dificuldade disso, dificuldade daquilo. Daí a gente finaliza, ela mesma cria a nossa pauta de reunião. Aí eu finalizo a reunião aqui em cima e ela vai cruzar essas informações da reunião com o planejamento estratégico. Aí vai me mandar um e-mail. Eu estou mais perto. Reuniões tudo errado. Exatamente. Fugiram do assunto. Fugiram do assunto. Estavam falando com a vovó. Estavam falando da vovó. Por exemplo, aqui ela criou a ata sozinho. Né? Meta atingir 1000 clientes novos positivados no mês, dificuldade em enfrentar e atrair novos clientes. Então ela vai pegar pelo gravador de voz, pode ser, e aí eu analiso a discussão. Daí quando eu analiso a discussão, ela cruza essas informações com os planejamentos estratégicos específicos, com as metas, e aí nós temos as tarefas, né, que saem dessas reuniões, tarefas estratégicas, não tarefas operacionais. Uhum. Entendeu? Então... E por trás sempre tem uma inteligência artificial cruzando as informações. Planejado, metas, reuniões, tarefas. Planejado, metas, reuniões, tarefas. Top. A visão estratégica do negócio, não operacional. Bem interessante, né? Ah. Porque isso demora muito pra gente... Perceber o erro. Uhum. E assim, direcionar toda a tua equipe. Todo mundo fala sobre fazer uma comunicação clara com toda a equipe e tudo mais. O detalhe é que se tu fica muito próximo da equipe, e estando muito perto da operação, tu não pensa estrategicamente. Sim. Por isso que a consultoria funciona. A gente fica um pouco tempo na empresa, capta algumas informações e sai daquele ambiente. Porque se tu fica ali naquele ambiente, tu já está concordando com os problemas, né? E aí, dentro da nossa empresa, é muito mais difícil ver estrategicamente coisas. Então, eu me amarro muito, como eu sou da parte criativa, me amarro muito em números. Então, assim, se tem alguns números que eu quero atingir, eu vou desdobrar aquele cara para acontecer em tanto tempo. Uhum. O que tem na reunião de final do mês daí? O que não aconteceu. Uhum. Mas daí o acompanhamento do que deveria ou não acontecer, não dá para mentir. Tu não vai conseguir fazer isso com todo mundo trabalhando junto. Uhum. Tu pode alinhar com um ou outro, mas daí tu tá numa posição somente de administrador. No meu caso, que um desafio também tá na operação e tá na administração, eu tô dividida. E daí, às vezes, eu tenho muita operação para fazer e sábado e domingo para analisar. Uhum. E se sábado e domingo à noite eu tenho para analisar, ou de manhã cedinho, a primeira hora do dia, eu já vou pegar o que aconteceu. E aí já aconteceu, e daí eu não tenho mais o que fazer. Sim. Já foi. Se eu pego alguma coisa que está me mostrando em relação ao que está... Para eu fazer esse acompanhamento mais rápido, compilar esses dados, com certeza a minha reunião de manhã já seria atuando em cima daquilo. Perfeito. E não compilando dados para talvez daqui a 3 semanas, quando eu tiver uma agenda, marcar, que daí case com todas as agendas, para a gente conversar com o time para saber como é que tá. Perfeito, é isso aí. E a gente começou a desenvolver ela porque a gente tinha muito esse problema. Meu Deus, a gente percebia o problema quando estava do tamanho do mundo já. O desvio do planejamento estratégico, porque a gente mira para lá e vai fazendo isso aqui, né? De repente o time tá para lá. E a gente faz a reunião. O administrativo é complexo pra caramba. Se Bem fosse difícil. cortar essa agenda, é um trabalho bem fácil, é cortar a agenda.
Mas e quando tu trabalha com respondendo e-mail, criando atividades, né? A Metalnox é nosso cliente, não sei se conhece eles. Só de nome, assim, né? Eu sou bem do texto. Eles são indústria e são dos maiores e-brindes. Vocês estão vendo o que ela falou, que é muito fácil fazer uma agenda. Sacanagem. Não, mas é que se for uma tarefa operacional, eu entendi. Tu vai cortar ela. Então o teu dever vai ser cortar ela. É claro e muito simples o teu direcionamento. Sim. Agora tu diz para alguém, cria o nome da agenda. E agora divide em tarefas. O processo criativo é o nosso tendão de Aquiles. É o nosso também, na parte da assessoria. Porque, e criativo é muito subjetivo, porque daí tu pode gostar, aqui não pode não gostar. Tu pode estabelecer uma meta para o cara fazer, daí o cliente não gostou. Sim. E daí tem que refazer. Sim. E daí o refazer demorou mais tempo que fazer do zero. Sim. A gente aprendeu a tirar totalmente o que foi criado ou trocar de time. Ah, é? A gente faz essa rotação. Para não embaçar. Exatamente. Porque às vezes tu repensar o que foi, repensar o que foi criado é muito difícil. E é muito massa, porque daí quando tu olha o trabalho do outro é bem mais fácil de tu ver. Agora se tu olha o teu, tu tá preso com as ideias que tu criou para fazer aquilo, né? Bem interessante. Tu fez um estudo, tu tá ainda, a gente chama de poluído, né, com aquelas informações que tu tem. Então traz uma visão um pouco mais fresca para aquele desafio encontrado. E aí a gente conseguiu solucionar, voltando só para finalizar ali, porque daí ela fica mandando e-mails. Ela fica fazendo o quê? Tem as agendas dos rituais que eu planejo com os times aqui. Eu como diretor, cadastro todos os rituais de controle da empresa. São reuniões de abertura de semana, reuniões que os gestores têm que fazer com o time, tudo. Eu coloco aqui. Nem sempre tu tá nelas. Nem sempre. Eu organizo elas. Né? Ou, se tu tem um time mais sênior, eles podem organizar também as agendas. Tem alguns diretores aqui que organizam as próprias agendas deles. E quando esse evento não ocorre, e o evento é importante para ver se a gente está alinhado com o planejamento estratégico, eu recebo um e-mail informando que tal gestor não fez a reunião. Ou eu recebo um e-mail informando que o gestor fez a reunião e o que eles discutiram na reunião está desalinhado com o planejamento estratégico, em tempo real. Então por isso que eu falei, a gente iniciou esse assunto por causa que tu comentou antes ali das notificações, né? E, nossa, as notificações, elas são maravilhosas, né? No começo eu estava me sentindo meio preguiçoso, porque daí eu falei assim, não, então quer dizer que tu quer tudo mastigadinho na mão, né? Até que uma vez eu tentando, eu preciso me evoluir como pessoa, daí eu conversando com o Vigers, que é o presidente da Condor, que é um dos nossos mentores aí na educação. Como tu consegue? Não é possível. A empresa toda um bi. Como que você controlar tudo e ter espaço para podcast, vem aqui, gravação? Dele eu tenho secretárias que me entregam todos os relatórios prontos na mesa, eu tenho que analisar os relatórios. Eu falei, não é tu que faz tudo? Ele, não. Ele fala, para com a questão de ter que achar que o diretor da empresa tem que ser o uau, sabe? O rei que soluciona tudo. Não. A gente é falho, a gente erra, e a gente precisa ter as coisas mais mastigadas na mão para tomar melhores as decisões, e mais rápidas. Eu não sou preguiçoso. Eu vi que tem grandes caras que tomam decisões muito importantes, por exemplo, Barack Obama, eles não escolhem nem a roupa que vão vestir, porque a gente tem uma quantidade máxima de escolhas importantes no dia. Sim. Então, alguém cuida da comida, então decisões simples, eles não decidem, eles só decidem decisões importantes. Como são limitadas, ele não vai atender todo mundo, ele vai atender que está focado com a agenda dele, estratégica, que ele quer resolver tal assunto. E daí, assim, a roupa ele não decide, a comida ele não decide, a agenda ele não decide. Eu acho isso muito, muito interessante. Na verdade, de primeiro momento eu pensei, poxa, então dá para automatizar tudo que tem de alguns alinhamentos que a gente tem que fazer só para alinhar a agenda de reuniões com o time, já vai meio período, um dia, 2, que talvez tu, tendo alguém para agendar para ti, tu consegue colher essas informações e daí ter só aquele impulso que ele precisa, às vezes, para destravar alguma coisa que ele não está conseguindo do time, né? Sim. Que a gente fica nessa parte de direção e perde a parte de
incentivar, de alavancar aquele cara e que tu já passou por aquilo, tu poderia ajudar ele, mas não dá tempo. E daí acaba tu entendendo que aquilo ali tá bom. Não, tá bom, ele tem um tempo ainda para aprender, mas esse tempo dele evoluir nunca chega, porque ele vai ficar nessa... Perfeito, então, perfeito. Mas bem interessante. Essa eu já tinha visto das roupas, inclusive se tu vê nos meus podcasts, que tu deve ter visto alguns antes, ou na educação, ou eu em reunião, eu sempre estou com a mesma camiseta. Eu tenho várias camisetas iguais. Hoje, eu pensei nisso. Brincadeira. Hoje que eu estou com looks super diferente. É que eu sou uma pessoa da moda, né? Eu sabia. Né? Daí, mas toda a gravação, daí a minha esposa fala, mas tu não te incomoda? Eu falei, capaz. É o meu uniforme pessoal. É o meu pessoal, em algum momento, é tudo preto. É preto. Por isso que eu falei, hoje eu estou raro aqui na empresa. Eu falei, em algum momento as pessoas se acostumam com aquilo ali. Entende? Então, toda hora, e uma calça preta, camisa preta, preto e camisa só com um detalhe da empresa, só isso daí acabou. É que daí é menos um assunto para pensar, né? Parece que é tão... deixa o resto mais difícil que eu vou pensar, assim, e daí isso eu vou deixar de lado. Eu já acordo cedo, 5 da manhã, vai pra academia. A gente tem uma filha de 1 ano e 5 meses. Daí tem que dar atenção, é muita coisa para pensar, muita tomada de decisão já no início do dia. Mas voltando, eu queria entrar um pouquinho nessa parte de criativa, porque essa é uma dor nossa mesmo na parte da assessoria. Tu tem a parte de consultoria que tu faz para as empresas, e a consultoria ela é muito criativa também, né? Porque tu tem que pegar um problema que sim, às vezes os dados mostram aquele problema específico, mas a solução ela nunca é reta, né? Como que vocês veem essa questão de criatividade lá dentro? Criatividade e processo, eles não combinam diretamente, porque a partir do momento que a gente seta um processo dentro de um setor criativo, ele deixa de ser criativo. E como vocês veem isso daqui? Porque é uma dor que a gente enfrenta diretamente aqui dentro. Primeiro que na consultoria ali, propriamente dita, a gente vai fazer uma entrevista, né? Então, não tem como a gente fazer qualquer tipo de melhoria na empresa sem fazer um diagnóstico. E daí quando tu vai no médico e ele diz assim pra ti, o que tu tá sentindo? Daí tu diz, eu tô com dor aqui no braço, dói muito, eu fico mexendo assim o braço, ele dói e tal. Daí ele vai começar por eliminatória. Pode ser que seja muscular, tu sente alguma coisa no peito, uma dor, pode ser o coração. Aí ele vai fazer alguns exames. No nosso caso, fazendo uma analogia com isso, a gente entende o que eles estão falando. Então, por exemplo, para mim, quando a empresa tem um sistema próprio e quer substituir para nós, eu não olho o sistema, eu uso da estratégia de me conta um pouco como é o teu processo, e assim com cada pessoa. Ele me conta o que ele faz de controle, qual é o objetivo do trabalho dele ali, e qual é o cliente dele, o fornecedor dele, os dois. Então eu vou entender o que ele faz e o grande sistema e o papel dele ali dentro. Vou entender aí com a liderança o objetivo daquela ferramenta, do que está acontecendo e os sintomas, todos os sintomas que estão acontecendo. Eu não sei se é porque a gente faz isso sempre, a gente é especialista, a gente estava falando sobre isso antes de vir para cá. Parece que a gente sabe aplicar aquelas ferramentas de uma forma que resolva isso do cara. E aí, assim, como tu falou, a resolução não é uma coisa, vai dar super certo 100%, tchau, acabou, valeu. Porque ainda vai depender das pessoas que estão atuando em cima, do gerenciamento dessas atividades e dos problemas que estão gerando, novos problemas que talvez eles nem sabiam antes de ter esse processo. Então muda muito a cultura ali, o jeito de trabalhar. Aí, o que a gente vai montar? Pontos de atenção. Então, vamos pensar em indicadores? A gente vai montar indicadores entre a nossa equipe ali, para a gente ficar de olho. Peraí, que são em formas de pergunta. Pessoal, como é que está o uso dessa atividade? Qual foi a solução que foi feita? Vocês ainda têm esse problema aqui que vocês falaram? Vocês estão com esse problema aqui? Porque daí quando a gente abre o sistema do cara mais as perguntas,
porque daí foi um protótipo montado, né? Ele tem a solução de acabar com a dor do braço do cara. Eu vou tentar tratar o coração. Essa parte aqui, eu tô sentindo um pouquinho ainda de dor no braço. Ah, então eu vou aplicar mais essa outra coisa aqui. E aí não existe melhoria na empresa sem processo e prazo. Aí tu me diz assim, qual é o desafio do cara criativo? O cara criativo, eu vou estratificar a criação dele em características. Então, por exemplo, vamos falar de roupa, porque é mais o meu negócio. Perfeito. A Metal Inox, me perdoe, não sei nada. Metal Inox. Vou conhecer um pouco mais sobre a empresa de vocês, prometo. Desculpa, foi sem querer falar essa parte do corte ali. Eu acho que eles nem fabricam agendas, é só garrafinhas. Mas enfim, temos que comprar garrafinhas. Por favor, minha produção lá contrata eles. Né? Então assim, quando a gente vai falar do pessoal criativo, sim, eu vou simplesmente ter uma caixinha dizendo que a Andrea faz tal processo. Como é que eu vou medir que a Andrea criativa faz esse processo que eu ainda não sei se é uma agenda? Mas o que eu tenho? Eu tenho uma descrição desse projeto, que são essas características. Essas características, eu vou te falar de uma roupa. Vamos supor que eu quero me posicionar como um concorrente de uma outra marca. E essa marca, ela tem características. É uma linha casual, usa cores neutras, utiliza de um posicionamento de peças estruturadas, tal, não tá combinando nada do que eu tô falando, mas tu tá entendendo, né? Estratifiquei em características. Coloquei que eu vou fazer um produto com essas características. Então eu sei as características que tem que acontecer. Esse cara, quando ele executar uma coisa criativa, eu vou botar processo e time, porque com base no andamento do setor posterior, eu preciso de uma meta cumprida. Então eu preciso dar vazão no trabalho. Então, nesse caso, eu vou colocar uma meta diária para o cara. Eu vou colocar, dependendo do grau de dificuldade e especificação ampla ou muito vaga, vai ter um tempo maior ou menor. Vou colocar um prazo para esse cara e vou começar a medir se ele está fazendo. O que está saindo dele, saiu também num lugar para ser bem especificado, para eu entender se isso combina com isso, que é basicamente a ficha técnica. Deixa eu ver se os dados que ele criou faz sentido. Ele vai preencher se a peça foi em qual cor, ele vai preencher o custo dessa peça, tudo que me responde que eu quero atingir esse cara. Entendi. Então não são diretamente ideias claras, são características que se combinam com uma estratégia clara. Então esse cara criativo vai ser tratado assim. Não adianta para mim fazer um melhor sistema para ele criar uma melhor agenda inteligente com as características. Aí perde o autoral. Eu quero aquele cara naquele sentido, fazendo uma coisa toda autoral, mas que eu vou medir com características. E a meta é só um time para eu não fazer a minha empresa parar, ou o meu setor parar. A meta, trazendo para a tecnologia, seria uma sprint, digamos assim. Mas a gente não bota um prazo, a gente bota um prazo um pouco maior, que simboliza assim, na marca, né, ou na coleção, a gente vai colocar, dependendo do tipo de... A gente trabalha com vários tipos, né, mas eu vou falar de uma coleção, que tem um prazo maior. Vamos supor que eu vou criar uma agenda para ti e tu me deu umas características. Aquilo é o briefing. Eu vou trabalhar em cima daquele briefing. O que é aceitável? O que ele executou? Foi aceito, sim ou não? Eu posso colocar um prazo em 5 dias, que é o nosso prazo de fazer canecas ou agendas, ele vai ter que estar pronto. Então ele tem um dia, o outro tem um dia, o outro um dia, o outro 2 dias, acabou. Na coleção eu tenho um prazo para escolher a capa, fazer cotações da capa, para eu entender que a ficha técnica, eu vou fazer um protótipo em todas as cores para ver se tem uma produção viável. Eu vou descrever se esse elástico, eu vou fazer um teste para ver se eu ficar abrindo e fechando ele, se ele por um acaso não vai se desgastar, se ele não vai sair tinta na minha mão, se eu sou infantil, se isso não é tóxico. Então, aquilo ali, o criativo eu vou controlar com características e a produção eu vou controlar para ser viável em alta escala, respeitando o meu objetivo de público ali. Então, para mim fica bem claro que o cronograma para a criação funciona muito bem, aliado ao planejamento de produto, que nada mais é do que uma descrição de ideias que vão ser feitas. Vai ser tantas cores, de tanto preço, do valor tal, feminino, masculino, infantil, estruturado, solto. Então eu vou trazer ali algumas características e eu vou ver o que o cara está criando.
Entendi. Dependendo do que for, a gente só cria casual. Mas espera aí, eu queria um pouco divertido, algumas peças divertidas. Tem uns públicos de lojas divertidas. Não tem nada divertido. Ou seja, eu não planejei... Algo mais criativo, tipo a Bugby. A Bugby que traz um perfil A Bugby de Gaspar? Ah. Uhum. Eu sou de Gaspar, daí eu conheço assim a empresa, né? Não são nossos clientes ainda, Bugby. Estamos aí. O Rafa gravou conosco, a gente pode mais. Mas é sim uma marca, e daí tem essa a parte, o infantil. Tu tá falando com uma estilista que era do infantil, então, assim, é um universo, eu amo. Tinha época que a gente tinha um monte de marca infantil, porque era só o que eu buscava, assim, o sonho de, deixa eu ver para trabalhar com a Lonelli, com a Texcotto, com a Brandili, né? E daí, entre outros, que daí eu não posso falar, senão eu vou esquecer alguém, né? E são todos especiais. Mas, assim, sim, na marca acontece assim. E o processo criativo é característica, briefing. A gente trabalha com uma empresa que praticamente é só briefing passado. E tem que ter controle, E o controle de um briefing bem feito é ou eu ter isso amarrado, não deixar o cara trocar de casual para divertido, amarrando isso em sistema, ou eu colocar que acabou casual, ele é obrigado a fazer infantil. Até pro briefing tem um padrão, né? Então, sim. Você segue um padrão para esse briefing específico. E tem que ter um auditor, um analista para fazer isso depois, porque o criativo não vai, talvez, preencher todos os dados. E eu não quero perder um cara criativo tentando ensinar ele a ser técnico, sabe assim? Então, alguns papéis são mudados ali, estruturas, né? Antes eu passo uma criação, vai sendo construída uma peça, lá no final entra na produção, na engenharia. Talvez com o sistema a gente vai colocar essa engenharia um pouco mais antecipada, para eu já ir captando esses dados e eu conseguir atuar na próxima coleção. Imagino que por essa visão de estilista, de buscar essa questão criativa, que veio o software, né? Porque é muito difícil controlar tudo isso. E por mais que tu sete essas questões de tem que ter isso, tem que ter aquilo, a gente entra em, vejo eu, né, em outra esfera de problema, que é as pessoas daí vão ficar bitoladas a isso aqui. E aí, às vezes, boas oportunidades de tendências ou coisas assim acabam deixando passar, porque não, existe o processo e o processo é esse, criativo, então vou ficar preso só nisso. E acabam deixando outras oportunidades passar. Não sei se existe isso ou não também. Existe, e daí tudo depende do direcionamento, né, e daí humano, né, e daí talvez a tecnologia possa vir a melhorar nessa parte, mas hoje é muito da intenção da empresa versus o que foi vendido. Então aí tu vai planejar a tua próxima coleção, então ela não é certo, reto, a coleção passada o sucesso. Eu também quero botar intencionalidade em algumas coisas. Dependendo do pessoal que está planejando isso, auditando, entendendo a visão, né, o objetivo claro da marca e tudo mais, isso vai ficando mais ou menos assertivo. Né? E isso tudo impacta em custo na empresa. Então hoje tu pode ser mais estratégico no teu negócio, se tu tiver um bom planejamento, um bom cronograma. E aí cronograma, por exemplo, etapas desse processo, não são poucas as empresas que a gente vê o quanto que isso é muito superficial. E o controle superficial é quase eu dizer que eu estou botando um cronograma, mas ele está só me dando uma ideia, ele não me dá pontualmente o meu problema. E aí é na construção dessas fases do processo que está o grande negócio que a gente faz. Eu fui estilista, não estou estilista, então eu fui estilista, mas eu fui uma pessoa que trabalhei em várias áreas da empresa. Então eu comecei na produção, o Fluxogama veio para melhorar a produção. E aí quando a produção, a gente já viu que era reflexo de um planejamento que não era efetivo, e eu já tinha trabalhado nessa parte, já estava por dentro disso, aqui fez uma melhor adequação, um melhoramento da empresa como processo e estratégia. Então é aqui que a gente decidiu que começa certo, que nem diz o seu Gerson Otto, começa certo, vai dar certo. Então tinha que começar certo. Eu tentando tratar isso com o pedido em casa, com a data para entregar, eu não vou conseguir fazer aquilo. Então assim, o produto, né, o estilo, em Gaspar é praticamente só confecção. Desde os 16 anos eu só trabalho nisso. Então eu cresci, nasci, vivi só nisso. Então eu já passei por todas as áreas, que eu acho que dá essa visão mais sistêmica da coisa. Sim. E aí eu tive uma oportunidade única de trabalhar com
além de ter empresas que, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, provavelmente os teus clientes dão ótimas ideias. Os teus clientes têm uma visão que só complementa. E aí, no nosso caso, vários insights vieram de clientes. Tu quer ver um choque? Pega uma empresa grandona. Pega um líder de mercado grandão, 7, 8 mil funcionários. Acabou. Ou tu vira um cara grande, ou tu não vai ter entrada. E isso aconteceu com nós. Então, se a gente não tivesse pego empresas tão grandes, com pessoas que estão muito à frente, talvez a gente estaria pensando só no clientinho pequenininho, que era o que eu atendia como freela e assim vai. Que dá a mesma dor de cabeça do que atender um cliente grande. E que está se estruturando para ser o grande. Então, eu acho que a gente tem o privilégio de ter parceiros, líderes, empresas e algumas pessoas da área que tentaram fazer assim, olha, o fluxo, dá para fazer tal coisa? Eu não acredito que ele falou isso. Quando ele fala, sabe quando a gente só falta assim e daí explode a cabeça? Várias explosões aconteceram ao longo desse tempo. E a gente conseguiu manter foco, que é muito difícil. Sim. Mas por estar muito nichado, fez muito sentido. E não era qualquer um que era ouvido, né? Sim. Os caras que a gente lida são realmente os caras da estratégia, os que estão pensando no processo. Então a gente tem um super filtro quando escuta. E aí tem a oportunidade de trabalhar em projeto com esses caras que fazem grandes projetos. O pequeno pode ter certeza que vai saber todo o caminho para chegar aonde o grande chega, porque se a gente está nos grandes e sabe como isso funciona, ficou muito claro saber como sai daqui e vem para cá, e os passos que esse cara tem que ter. Sim. E aí a gente tem paciência, dependendo do tamanho do cliente, a gente já sabe, ele está aqui, ele vai ficar aqui, ainda não está no planejamento, ele está ainda na execução do processo, deixa. Vamos dar um tempo aí de maturação. É muito relacionado à empresa também. Então, o nosso trabalho, ele tem um sucesso aí de 50%. Sim. Os outros 50% é medir a equipe e entender qual é... eu vou numa empresa, vou pegar lá o Vinícius, porque eu vi que eles são, assim, super antenados. Esses são os caras para estar fazendo parte dos Fluxors, que são os nossos key users, os usuários-chave. Entendi. E daí a gente carinhosamente chama ele de Fluxors, né, do Fluxogama. E daí que eles vão fazer toda a diferença para ajudar a pensar no sistema da empresa, pensando em melhoria contínua. Então, o cara de Lean Manufacturing, esses caras vão estar sempre junto com a gente. Sim. E é outra cabeça, né? É tipo, peraí, vamos reinventar e arrumar só mais isso aqui? Quando tu vê, tu tá numa aqui só... A gente olha a nossa entrada lá de novas features, infinitas, né? A gente vai, quando vê o board, tá do tamanho do mundo de caminhão de coisa lá. Então, realmente, surge muito. E a questão da melhoria contínua, tem a frase até ali atrás de ti, crescimento é desconfortável, é um dos nossos lemas também. Eu adoro estar desconfortável. A gente percebe muita coisa. Tem uma frase bem antiga, imagino que a dona Ondina conheça, que é eu gosto muito dela, mas eu corrigi um pouquinho, né, também a audácia de corrigir, que é no andar da carruagem que as abóboras se assentam. Então a gente nós como empreendedores e que construímos os negócios do zero, a gente primeiro vai e depois vai ajustando. Né? Com certeza. Senão tu nem sai, né? Senão tu nem sai. Não, se tu fizer cálculo no Brasil... Acabou. Tu não empreende. Aí... E daí o pessoal fala... porque muitas vezes a gente iniciou os projetos da empresa e o pessoal falava, mas como que a gente vai fazer isso, Eduardo? E não sei o que. Eu falei, gente, só vamos. No caminho a gente aprende. Mas eu percebi outra coisa também. Eu percebi que aí entra em times e tipos de times, personalidades e tudo mais. Que sim, é no andar da carruagem que as abóboras se assentam. Porque ela vai pegando aquela trepidaçãozinha, né? E as abóboras vão assentando ao longo da jornada. Só que o problema é se a estrada é muito esburacada. Aí quebra as abóboras. Então esse é o equilíbrio que eu vejo que nós como gestores temos que ter. Sim, a gente aprende muito no desconforto. E nós somos a prova viva disso. Que nós construímos a empresa em muito pouco tempo, tecnologias em muito pouco tempo, tudo surgiu do nada há muito pouco tempo. Mas houve dores no caminho. E algumas, não todas, algumas das dores poderiam ter sido evitadas se tivesse essa compreensão um pouquinho antes. No sentido de, não, legal, a gente aprende muito, mas qual que é o limite? Porque o limite do meu desconforto é diferente
do limite, às vezes, do desconforto do Jean, que é diferente do limite do desconforto da tal pessoa. Então eu, como moro sozinho praticamente desde os 15 anos. Nunca vi pai na vida, mãe faxineira. Então eu naturalmente aprendi a ser cascudo. Mas diferente da realidade de outras pessoas. Então gosto muito da ideia, a gente tem estampado em todos os espaços resiliência, crescimento é desconfortável, melhoria contínua, uma coisa que a gente consome muito. Mas as pessoas têm que entender também que existe um limite para essa melhoria contínua, para que não se torne uma deficiência contínua, né? Porque tu sempre querendo melhorar, acaba nunca conseguindo chegar no final dessa melhora, e surge outra pequena melhora, que daí tu não chega no final dessa pequena melhora e surge outra, e assim sucessivamente. A gente lá no nosso time, a gente é tão no desconforto que quando acontece uma coisa super ruim, a gente já fica pensando, o que a gente vai fazer? Ótimo, muito bom, vai sair uma coisa boa disso. Sim. Então assim, entre eles é tipo, a gente tá se descabelando, deu um problemão, eu no caso, Sim. Um problemaço, aí eu olho para eles e eles já estão pensando, bom, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma coisa muito melhor do que a gente tinha. Sim, perfeito. E eu acho que é essa coisa de ser super cascudo. Sim. Eu acho que a gente deveria ser menos cascudo. Mas assim, mas aí vai eu acho que vai da fase da empresa. Daqui uns 5 anos nós vamos gravar de novo e nós vamos estar com as empresas muito maiores. Várias agendas e exato. E aí nós vamos olhar para trás e vamos falar, não, agora a gente pode ser um pouquinho mais. Porque aí entra a senioridade de time. Nós aqui dentro também tem isso daí. Eu tenho algumas vezes que tem algum problema com um cliente que o pessoal fica com medo, parece, de resolver problema com o cliente. Daí eu pego, assumo, daí eu fiz faz um tempinho já, que eu não estou mais tão conectado com a parte produtiva da empresa. Liguei pro cliente, todo mundo com medo de resolver, liguei pro cliente. Resolvi o problema, as pessoas não querem conflito, isso que as outras pessoas não entendem. Ser humano evita conflito. Né? Tirando alguns países, né? E aí eu passei pela mesa deles e falei assim, ó, próxima vez vocês me deem um problema melhor, um problema maior, ou um problema mais difícil. Isso virou, né, deles também agora. Imbatível. Daí eles passam, e isso ficou enraizado na empresa, assim, enraizado, questão de melhoria. É incrível, assim, incrível. Como tu falou, o pessoal começa a ter menos medo de enfrentar problemas, porque sabe que o problema faz parte da vida. Sim. Né? A gente vive em conflitos diários, né? O nosso corpo em estrutura molecular defendendo coisas de fora para não invadir aqui e deixar a gente doente, mal ou qualquer coisa assim. Então, gosto muito dessa ideia. Só que isso a gente vê pouco em indústria. Essa mentalidade de melhoria contínua. A gente já tentou fazer alguns pilotos, né, com algumas indústrias de tentar implantar squads dentro da indústria, porque eu acredito muito no squad. Para mim o squad ele é muito ágil. Né? No caso da indústria, eu até com outro amigo eu estava falando, muito difícil de tu trazer a gente é muito operador, então assim, puxa, o que eu quero é produzir. Então, assim, eu vou produzir muito, mas eu pensar em resolver isso aqui, eu posso estar produzindo tudo errado, mas eu estou trabalhando porque alguém me disse que eu tinha que produzir. Então, sair dessa história de ter o desconforto de sair dali, contestar, conversar, que não precisa ser conflitante, conversar, colocar ideia, pensar diferente, dá muito esforço e vai mexer muito com o pessoal ali. E aí, assim, eu acredito que alguns dos líderes, assim como tu, essa história de a gente pegar muito alto e baixo, ser muito cascudo de ter que enfrentar, não tem jeito, vai ter que enfrentar, te bota na frente de uma linha que parece que tu não tem, nada é tão difícil que eu não posso resolver. Só que ao mesmo tempo, a indústria, o trabalho, a gente foi ensinado desde a escola, a gente tá certo, ficou bom, quanto que tu acha que eu mereço nesse trabalho? 9, 8, 7? Puxa, eu sou 5? Eu sou péssimo? Então assim, aposto que se eu disser pra ti que tu é 5,
tu vai fazer de tudo para provar que é 10, se eu valer a pena. Senão tu nem precisa disso. E tem pessoa que ainda precisa disso, de medir aquilo, de entender exatamente o que tem que fazer, de tirar a responsabilidade de sair desse conforto. E isso é muito traumático. A gente vai ficando cascudo, mas a gente sofre. Só que a gente não pode sofrer. Então, assim, o quanto que esse limite, e aí o limite de cada um, a gente entender que ele tem um tempo, e que eu tenho que dar só uma conversadinha com ele, depois mais um tempo, mais um tempinho. Por isso que a melhoria contínua com esse cara tem que ser contínua. Por quanto tempo? Contínua mesmo. É. Então, assim, é não desistir. Porque desde sempre na escola a gente já foi educado a seguir regra, a executar aquilo, só falar quando permite. Isso tudo foi deixando a gente extremamente travado, fechado, cumpridor de tarefa, operacional. E aí eu acredito que uns que saem fora da curva e vão montar o seu negócio de peito aberto, se tiver que cavar, se tiver que pregar o teto, eu não sei fazer isso, mas eu aprenderia. A gente vai meter a cara, é uma espécie de vontade de fazer a coisa acontecer, de superação, de trazer a coisa de resolver tudo porque vai dar certo. Então, esse acreditar do empreendedor tem muito a ver com sair e pensar fora da caixa, e estar com um time que pensa fora da caixa. São líderes, são difíceis de lidar. Se tiver 2, 3 líderes no mesmo ambiente, vai dar briga. Então, assim, a gente normalmente, quando contrata, a gente teria que pegar alguns desse. Mas aí, assim, no começo, a gente não tá com um time sênior. Tu vai pegar amigos, tu vai pegar pessoas que tu admira, que vai comprar a tua ideia. A tua loucura no começo. E na indústria é muito reto. Eu tenho um cargo. Aqui na tua empresa, provavelmente, eles vão passar por vários cargos. Ninguém está preocupado em qual é a execução que ele está fazendo naquele dia. Na indústria, eu tenho um plano salarial com aquele cargo, eu tenho um período de trabalho, eu tenho um cargo depois daquele. E aí, transformar isso para um momento, para eu deixar o cara desconfortável e ele ver meritocracia ou alguma coisa a ver com aquilo. Tem uma amiga minha, a gente estava conversando no sábado, a Michele, ela está montando um negócio só para mulheres. E ela nota uma coisa que a gente não fala, que mulheres na indústria às vezes deixam de perder alguma vaga na parte do executivo, ou assim, da parte mais gerencial, porque não se posiciona. E o posicionamento, no caso da mulher, tem muita coisa que está envolvida. Não é só o trabalho que ela está executando. E não tem como eu sair, e o trabalho dela é lidar com o pessoal e o profissional dela. Então, talvez encarar o cara da indústria, o homem ou a mulher, olhando para o pessoal dele, talvez consiga entender ali algum sonho, alguma coisa, um propósito maior que faça sentido dele se inteirar de alguma coisa estratégica. Se não, aquele é o trabalho, é o ganha-pão dele, é outra prioridade dele. E talvez ele não seja o cara para estar ali na mesa liderando. E aí ela faz esse trabalho conectando a mulher com a profissional. Porque só a profissional, a gente é só mais um. E daí é meio masculinizada para tentar chegar na parte de gestor, sofre com algumas coisas, o homem naturalmente fala mais alto, ou fala mais grosso, e aí a mulher já se intimida um pouco. Então, assim, não é só na indústria, no operacional ali, mas é também com a mulher. Isso também é bem forte. Mas isso que tu falou é super interessante, porque, nossa, tu falou algumas coisas, eu vou anotando, e dá para puxar alguns assuntos diferentes. Primeiro seria, eu vou voltar antes de entrar nesse papo comentou do falar mais firme, mais grosso, eu vou falar da produtividade, porque a gente é muito produtivo, mas isso me dá um certo medo de pensar no médio prazo, porque se a gente for desenhar um mundo ideal um pouquinho para frente, tudo que é mais lógico vai ser automatizado. O produtivo também, né? E o produtivo é a luta agora, né? Nem precisa nem ir muito para frente. E se a gente tem inteligência artificial dobrando o potencial de processamento a cada 3,8 meses, 4 meses, não vai demorar muito para isso se tornar produtivo. E o que nos resta é o criativo, aqui nessa parte. Então eu vejo que a indústria ainda está se preocupando muito com uma coisa que naturalmente vai tomar um rumo de automatização.
E sim, tem que se pensar muito, porque a gente fala muito, principalmente em 2025 agora, de eficiência. A indústria busca muita eficiência para continuar se tornando competitiva no mercado. Até porque eu produzo, mas eu não tenho eficiência, eu tenho retrabalho. Exatamente. Mas a gente tem que pensar nesse outro lado anterior aqui, que é o que vocês conseguem ter a solução para conseguir. Não, peraí, antes de entrar, esquece daqui para frente. Vamos pensar um pouquinho daqui para trás agora. Genial, muito bom mesmo. E agora voltando para outro assunto, do falar mais firme, que tu falou, eu acho isso super interessante. Porque a gente tenta buscar, e eu falei isso para Charlotte, que veio gravar aqui, ela é presidente da Valorem, e eu falei, como é difícil, a gente quer mais mulheres gravando conosco, trazendo suas opiniões, visões e tudo mais. E isso que tu falou, do falar mais alto, não é uma coisa que eu, como homem, tinha percebido. É que é natural, né? Mas, quando a gente traz isso para a luz, a gente começa a perceber. Se eu for uma pessoa, obviamente, que quero ser aberta à mudança, a entender o próximo e tudo mais. Mas uma das coisas que eu falo aqui dentro, a gente tem gestoras mulheres, eu falo, tem que ser posicionada. Tem que empoderar essa mulher, né? Eu fico tão contente, eu digo para as meninas lá no trabalho, eu queria só programadora menina. Mas, sabe, porque a gente tem tanta noia, sabe, essa menina tem tanta coisa envolvida com sentimento, assim, que deixa a gente tão, sem querer, tipo assim, eu já fiquei num lugar que tinha, sei lá, 3, 4 homens, tava o ar geladaço, e eu nem a pau que eu ia pedir para baixar o ar. Ah, meu Deus, tá gelado o ar. Não tá. Mas assim, porque intimidada de alguma forma? Mas por quê? Zero problema. Se fosse um homem, ele já ia dizer, aumenta o ar que tá meio quente. Mas assim, naturalmente, tem que trabalhar um pouco mais essa mulher. Entendi. Tá? E aí a mulher, na nossa empresa, sai meninas da área têxtil e vem trabalhar com a gente para treinar, consultoria, implantação. Quantas barreiras essa mulher tem que passar? Ela tem que sair de viajar sozinha, de deixar às vezes filha em casa, de tentar ter uma conversa aberta com um diretor, um senhor, diretor fechado, que talvez não vai dar abertura para ela falar, ou que acha que pelo visual ela não entende o que está fazendo. Então a gente tem que colocar várias coisas para essa mulher se sentir super empoderada e ter coragem de confrontar. Porque às vezes a consultoria, ela pergunta coisas que vai mexer com alguma coisa. Dependendo do que for, talvez ela nem pergunte, se ela não tiver coragem. Então, assim, se posicionar nesse mundo têxtil masculino... Industrial, totalmente masculino. Eu prezo muito para que as nossas meninas lá, elas são, eu digo para elas, a gente é 50% maravilhosa, outros por cento super empoderada, assim, não tem pra ninguém. Então, tipo assim, eu gosto que elas estejam super firmes. Então, cheias de si. Porque é muito importante pra gente. Às vezes, se a roupa tá me incomodando, eu vou botar uma roupa que me deixa melhor, que faz todo sentido pra mim. Então, tem várias coisas ali pra fazer essa mulher se moldar nesse mundo que parece que não é o nosso, assim. Bem maluco de dizer isso. Mas talvez algumas não vão dizer, e eu não sinto muitas vezes isso. Porque eu fui criada pelo meu pai, né? Então daí saiu eu e a minha irmã, que somos super meninas delicadas, só que não. O meu pai dizia pra mim, não casa, não tenha filhos, estuda, tem o teu negócio. Não, esse é o meu pai. Então, ele também nos preparou pra vida, assim. De uma forma bem... E que talvez me moldou pra ser dele, assim. Né? E também muitos primos, né? Eu tenho ali uma prima do lado do meu pai, o resto tudo é menino. Então, assim, de alguma forma, um pouco mais normal para nós, mas a gente nota que não é a grande maioria das meninas são assim. Eu acredito que existe um mercado, que é o que eu inclusive falei isso com a Charlotte, eu acho que existe um mercado, porque a minha esposa, ela é neonatologista. Ela trabalha na UTI neonatal. Tá. É enfermeira, neonatologista e tal. 100% mulher lá no setor deles. 100% mulher. 100%. E a gente já pega o outro lado da indústria, totalmente masculino. E vocês estão em uma parte da indústria
Que tem bastante mulher tem ainda. bastante mulher ainda. É, Que eu ia comentar isso. Que é a parte de criativa, a parte de estilo e tudo mais. Só que vejo que existe um trabalho que tem que ser feito, que é levar o poder do criativo para dentro. Para que as indústrias entendam o poder que tem o criativo, indiferentemente de ser homem ou se mulher. Mas pela estratégia do criativo, né? Então, Exatamente. assim, eu gosto muito eu adoro a nossa área, né? E aí, para mim, uma construção de uma roupa, ela guarda vários segredos. Então, se tu vai fazer uma modelagem de uma roupa, tu pode fazer uma mulher ser mais alta, tu pode fazer ela ficar um pouco maior aqui, tu pode fazer diminuir aqui. Então, tem alguns segredinhos que tu conta ali dentro. Mas tu tem que ter a criação dentro da modelagem. Então, se tu usar da criatividade, empreendedor é criativo em tudo, né? Imagina um mercado que não existe, cria um mundo que não tem, uma necessidade, né? Então, com certeza a gente tem muita sinergia, porque é isso, assim, tu vê, tu nota, as vontades são parecidas. Sim. E daí, então, assim, no nosso caso, a gente, se não usar da criatividade, tu não vai ser estratégico. Então, algum dono ou uma dona pode olhar e querer número, mas o que lá na ponta, numa marca, vai dizer é o que ela está entregando aqui, que é uma composição de várias coisas. E se vai entregar, por exemplo, a gente tem cliente de fitness, se ele vai entregar uma calça leg igual a outras 50 empresas com calça leg, eu espero que ele tenha algum segredinho na modelagem dele que deixe a mulher de um jeito diferente, ou que ele possa falar sobre isso, esse diferencial dele. Né? E assim, sem a criação, tu vai se acostumar exatamente com o que o mercado te diz. Por exemplo, eu tenho certeza que as dificuldades que tu tem, ou as oportunidades que tu vê numa GoFi, que tem um processo personalizado, é a mesma que eu tenho. A gente pode criar várias metodologias para que isso aconteça. Cada vez que alguém está querendo copiar, o que ele está fazendo? Está copiando algo que tu já inclusive sabe o defeito. E já melhorou. Sim. Então, assim, é um super diferencial para ti, usar da criação, de olhar com um olhar diferente. Sim. Minha vontade era copiar todos os meus amigos de RP com consultor, venda de sistema, não sei o que lá. Parece era mais tão fácil, né? Pelo menos já tinha um caminho, pelo Sim. menos profissional. Que tipo de profissional eu vou escolher? Sim. No nosso caso é tipo, tá, peraí, a gente tem que ter um setor chamado projeto. Esse cara, ele precisa olhar com um olhar de sistema para o diagnóstico. Isso não vai ter em outro lugar, então eu não sei nem que profissional eu preciso. Entendi. Então nós vamos usar da gente para testar. Sim. Aí depois a gente começa a ver o que eu preciso ter num profissional para se encaixar ali. Essa criação nossa é muito rica, né? E é cansativo, né? Porque você pega em 1 hora numa reunião, eu canso muito mais nas reuniões de discussão criativa, estratégia, do que uma reunião de processo, por exemplo. É para discutir. Porque alguém já pensou e botou processo ali e prazo, então Sim. de alguma forma essa parte já está executando. Perfeito. A criação não saiu nem do papel, ainda está na nossa cabeça, a gente não sabe nem como fazer. Perfeito, perfeito. E é na tentativa e no erro, né? Começa, tem até um meme, né? Primeiro tu começa, depois tu melhora. Eu caí não sei se é trend que falo, mas eu caí. E eu sou do marketing, gente, eu não entendo se é trend ou não é. O marketing não é só rede social, que é a nossa discussão. E pra gente caminhar pro final, tem 2 perguntas bem interessantes que a gente sempre faz no final aqui. Devia ter visto até o final todas. Que é... Se você... Quantos anos tem a empresa? A gente tem, acho que 7 anos. Aqui o sistema nasceu da metodologia, né? Então a gente desenvolveu a metodologia para depois virar sistema. Então, desde 2018, 2017... mais ou menos nessa época. Eu acho que começou o projeto no papel em 2015, 2016. 15. Nossa, pegaram bem uma Porque a gente implantou em algumas empresas que eu estava dando consultoria na época. Entendi. Participava de um projeto lá e daí a gente implantou em algumas e começou a ver que funcionava. Entendi. Só que eu nunca pensei num sistema, na verdade, sabe? Entendi. Na verdade, o Érico pensou no sistema. Você pensar na consultoria, né? Eu pensei em uma consultoria e uma ferramenta para minha consultoria, nunca um negócio. Legal.
Eu gosto da ideia de sistemas, principalmente pela questão da LTV, né? Tu consegue criar uma previsibilidade de receita, é muito bom. Se você voltasse para a Andrea de 2015 e pudesse dar um conselho, qual seria esse conselho? De talvez mudou muito, muito a minha gestão quando eu olhei para os meus clientes e entendi o que eu tinha na visão deles de oportunidade. E no começo eu estava focado em distribuir o que eu imaginava que era a solução do sistema. E aí na minha visão, não é a visão da aplicação, eu demorei para entender como o cara via. E talvez se eu tivesse visto isso no começo, eu teria feito todas as estratégias mais certeiras, assim. Eu não me arrependo de nada, mas eu poderia talvez ter tido um guia melhor se eu tivesse talvez feito aquelas entrevistas para entender como é que o cliente vê a gente, ou o que acontece no cliente, na visão dele, o que a gente faz, sabe? Para confrontar com a minha ideia, tipo um cliente oculto da loja, assim, eu deveria ter feito isso lá no começo. E não tá tão maravilhada com a minha ferramenta, com a ideia que eu queria implantar e tudo mais, e aí de alguma forma cegou para um mercado que poderia ter sido explorado lá no começo e eu fui deixando, descobrindo só no fim. Essa é a velha das startups, né, principalmente. Criar soluções que o mercado não precisa, estar muito apaixonado pelo produto. Mais apaixonado que provavelmente o produto é bom. Então eu entendo e realmente até anotei aqui na visão do cliente, né, o que fazemos, perguntar. Essa questão é um estudo básico de ICP. Mas a gente não estuda isso quando tu não quer abrir uma empresa. Tu entende? Sim. Não, a gente quer pagar as contas. No meu caso, eu queria comer no final do dia. Então, mas aí entra a questão, nós como empresas, naturalmente viemos do marketing e vendas, a gente começou a fazer isso há pouco tempo, para os nossos clientes. Foi um dos principais erros que a gente cometeu lá atrás. Antes de montar qualquer estratégia da empresa, vendas, marketing, produto, qualquer coisa, vamos falar do cliente. Primeiro, tanto a percepção dele sobre o nosso produto, quanto quais são os costumes dele, aonde ele vai, o que ele come, eu até usei esse exemplo esses dias, se tu sabe que o teu cliente vem aqui, é aqui que tem que estar a tua atenção, e não no digital. Se tu sabe que o digital potencializa isso que tu faz aqui, então usa o digital para potencializar alguma coisa que tu já faz aqui como estratégia base. Mas é difícil sair disso, né? Não sei por que a gente não pensa isso lá atrás, né? Eu também o ano passado comecei a pensar e explodiu minha cabeça. Estou totalmente agora cheia de gestão. Muito bom. Eu acredito que tem coisas que nada quebra a barreira do tempo, né? Então o tempo ele nos ensina faz todo muito, sentido. Né? Por mais que há muito tempo atrás a gente já falava de educação. Pois é. Mas a gente iniciou a educação faz 7 meses. De 7 meses para cá a empresa mudou assim, ó. O nosso aconteceu um estralo bem grande depois do Startup SC também. Que para nós, para nós também foi uma mentoria bem importante. Legal. Para quem não sabe, uma das empresas que a gente investe, que é a GoFi, que tem o Emerson como CEO, acabou cruzando com vocês no Startup SC, né? Então ali que a gente teve o primeiro contato e depois, coincidentemente, todo mundo se conhecia. A gente está aqui gravando. E como última pergunta, se você pudesse dar um conselho para um executivo. Um conselho seu, conselho do teu coração, o que seria esse conselho? Um cliente meu ou um outro empreendedor, que nem nós? Um outro empreendedor que nem nós. Um conselho para ele ter um sucesso de alguma forma. E até o não sucesso é um sucesso. Porque daí tu pelo menos já sabe o que tu não vai fazer, né? Quando for abrir um negócio específico, que tu consiga ter muito claro ali o teu cliente, a tua solução, beleza, isso é bem bacana. E a outra coisa é experimentar. Fez um primeiro protótipo, experimenta o mais rápido possível, colhe as informações, muda, experimenta mais um pouco,
muda mais rápido essa experimentação. Eu, às vezes, teve tela que eu patinei 1, 2 anos, melhorando, nossa, porque achando que o problema era falta de ferramenta. E, na verdade, quando foi utilizar, eu percebi que não era mais ferramenta, era menos, era mais visual que faltava. E aí, por eu não perceber isso, não medir com intencionalidade o que eu estava fazendo, que é olhar ali, apesar da gente saber que está no começo, está aqui, ó, só querendo fazer, está feliz, só de ter vendido, já está feliz, contente, não deu nada de dinheiro, mas já está feliz. É medir com intenção o que tu está fazendo. E se realmente na visão do cara aquilo funcionou. Porque eu achando que estava arrasando, sabe a história do sabão em pó, né? Que ele achou que tem um sabão em pó que achou que o negócio era tirar a espuma, porque na verdade ele vai querer que a peça não tenha tanta espuma, porque daí na lavadora de roupa, quanto menos espuma, mais vai lavar essa roupa. Mas era a espuma que dava percepção. Mas era a espuma. Eu vou comprar um sabão, vou botar lá, o que der mais espuma eu tô achando que tá abafando na limpeza. A mesma coisa a escova de dente. Tem que dar espuma, mas não é espuma que dá, mas dá uma sensação de que está limpando. Então, da mesma forma que a gente acredita de que vai solucionar um problema, se tu não medir lá no teu cliente de verdade, entender, parar do lado dele, entender como ele usa, talvez o meu grande segredo vai ser sempre estar fazendo visitas pontuais nos clientes, entendendo ferramentas, principalmente as novas, que não estão sendo usadas direito, para eu entender como o cara usa. Porque daí eu tenho certeza que eu vou conseguir saber como consertar e não errar tanto. Só na visão aqui, pensando no sistema, né? Isso se for um cara de sistema, aí vai servir para ele. Perfeito. Me senti usado agora pelas empresas de shampoo. Tu gosta da espuma? Porque para mim fez espuma, tava limpo já. É, péssimo. E Andréia, muito obrigado pela visita, muito obrigado por esse bate-papo. Parabéns pela empresa, parabéns pela pessoa que tu é. Ficamos bem felizes de ter você aqui conosco. Não, eu que estou feliz. Eu comecei a conhecer o universo Apo e acredito que é só o comecinho. Assim, eu estou bem apaixonada pelo espaço de vocês, o trabalho. Eu achei, assim, desde da abordagem, sabe, tudo muito especial, assim, um atendimento muito especial. Não é só pelo brinde, é por tudo, assim, desde o começo de vocês e a naturalidade. Eu achei o Vinícius novinho e já tão preparado. Não sei porque deve ter mentoria, sim, deve ter espelhos perto ali que ele vai se inspirando, né? Sim. E eu tô realmente, assim, propícia a estar dentro desse universo, de tanto que eu fiquei admirada, assim, sim, contigo, que eu não te conhecia, só um pouquinho dos podcasts, mas do lugar que vocês formataram, do propósito, intencionalidade. Sim. Não sei, foi bem especial, assim, eu só tenho a agradecer. Imagina, seja bem-vinda quando quiser voltar. E intencionalidade que seja uma palavra deste podcast, porque intenção, ser intencional é o que conta para os negócios. É estratégico, Exatamente. E assim, nós encerramos mais um Apocast. Valeu!